Eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia no livro de Tiago. Um versículo que você conhece. Tiago 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Estou escutando muita folha ainda, vou esperar um pouquinho. Diz assim, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler todos juntos esse versículo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que interessante. Primeiro você tem que se sujeitar a Deus. E compreende-se aqui, você se sujeitar é você estar de acordo com aquilo que Deus tem para você, com aquilo que Deus quer da sua vida, com aquilo que Ele preparou para você. Logo depois, diz o seguinte: resistir ao diabo. Não está dizendo, pegue a Bíblia e vá enfrentar o diabo de peito aberto, porque você vai se arrebentar. Não está dizendo para você juntar meia dúzia de irmãos, arrumar um monte de armas, as armas humanas, as armas que estão por aí, e partir para dentro do inimigo. Não fala sobre isso. Fala sobre resistir ao diabo. Resistir no grego quer dizer colocar-se de contra. Quer dizer opor-se. Quer dizer estar à frente, parado. Resistir quer dizer tudo isso. Aí você caminha mais um pouquinho, vira para o próximo livro da sua Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mais uma vez, sede sóbrios, estejais vigilante, atento, porque o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele não está sozinho. Ele está com todos os seus, vamos dizer assim, soldados. Paulo usava muito a analogia armamentícia, ele usava muito a vida dentro de uma milícia armada, dentro de um batalhão, vamos trazer para os dias de hoje, porque ele, como foi durante muitos anos, funcionário do governo romano, acostumado a lidar, a estar junto com os exércitos romanos e toda a sua ordem e toda a sua compostura, as alas, tudo definido, tudo organizado. E nós sabemos pelos anais históricos que o exército romano era um exército poderoso, muito bem armado, muito bem montado, muito bem dirigido, cada um sabia exatamente o que fazer. E aqui ele diz, o diabo, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele mesmo, mais uma vez, repete, ao qual resisti firmes aonde, irmãos? Na tua força? Na fé. Resistir firmes na fé, para que você não seja tragado por ele. E aí ele te diz, sabendo que todas as aflições, todas essas mesmas aflições se cumprem em vós,
ao redor, em vossos irmãos ao redor do mundo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Porque as armas da nossa milícia, não é essa milícia que você já ouviu falar por aí, não. Ele aqui está fazendo uma analogia e mostrando aos coríntios de uma maneira simbólica, em que eles pudessem entender claramente que não eram as armas disponíveis para os seres humanos estarem usando. Não eram as armas disponíveis do exército romano. Eram outro tipo de armas, que não são carnais, mas sim, ele disse, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta. E o engraçado aqui, irmãos, quando ele faz essa analogia e destruindo as fortalezas, um detalhe histórico, naquela altura, as grandes cidades contemporâneas do apóstolo Paulo, todas elas tinham uma fortaleza. Num setor estratégico dentro da cidade, era erguida uma fortaleza. Essa fortaleza era para o caso da fortificação da cidade ser atacada e eles terem que, inevitavelmente, procurarem um abrigo forte para resistir ao inimigo. Há pouco tempo eu estava vendo um filme da época das Cruzadas e dentro daquela cidade tinha uma fortaleza. E todos correram quando viram que os portões estavam sendo derrubados. O rei daquela cidade, ele disse, vamos todos para a fortaleza. E eles correram para aquela fortaleza, e a escada daquela fortaleza, ela era feita de um jeito em que possibilitava quem estava já em cima atacar quem viesse, defender a fortaleza de uma maneira, angularmente falando, em que quem estava por cima tinha facilidade de atingir a quem vinha para tentar tomar a fortaleza. Até nisso eles se preocupavam e faziam de um jeito em que a pessoa tinha que se expor para tentar atacar e tomar aquela fortaleza. E Paulo usa isso para que as pessoas possam entender exatamente aquilo que ele quer dizer. Não são essas armas. E quando ele diz, e destruindo todas as fortalezas, e destruição das fortalezas, destruindo não só a fortaleza, mas os conselhos, mas aquilo em que trazia cativo a mente humana. O maior campo de batalha que existe para cada um de nós é dentro da nossa própria mente. Essa batalha vai ser travada até o final da sua vida. E principalmente, aqueles que já são em Cristo, uma nova criatura, vão trabalhar o aperfeiçoamento da sua salvação. Estamos num propósito de santificação, de caminharmos em Deus, de estarmos acima das expectativas humanas. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que possamos ter essa consciência assim, de hoje pretendo estar melhor do que ontem e amanhã quero ser melhor do que hoje. Trabalhando as minhas deficiências e trazendo aos pés de Cristo para ser aperfeiçoado em Cristo. E aí eu vejo aqui, resistir quer dizer ficar firme. Como que eu vou resistir ao diabo? E Paulo fala mais ou menos em 4 textos do Novo Testamento que nós temos que resistir. Nós lemos 2, ainda tem mais outro texto em que ele afirma isso, que nós temos que resistir ao diabo. E aí você diz, mas de que forma eu vou resistir ao diabo, se eu não posso atacá-lo de frente? Você vai resistir ao diabo usando as armas espirituais.
E você vai agora abrir sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, aonde é nos dada, não uma arma qualquer, mas uma armadura completa, para que nós possamos resistir ao nosso inimigo. Efésios 6, de 10 até 17 ou 18. Até o 18. Efésios 6, de 10 até o 18. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você pode dizer amém? Não é contra a carne nem contra o sangue. Mas aqui vem a receita para que eu e você possamos resistir ao diabo. E nós resistimos ao diabo a partir do momento em que revestimos-nos de toda a armadura de Deus. Não é parte de uma armadura, não é o capacete da armadura, não é a couraça que protegia todos os órgãos vitais, é de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Imagine uma coisa. Você é um sentinela. Você não precisa ter nenhuma experiência militar para o que eu for falar. Mas vamos dizer aqui mesmo na igreja. Então pronto, você é um sentinela, está ali na porta, no portão, tomando conta. Qual é a função de um sentinela? É ele estar atento e não permitir que entre o inimigo. Quando ele avista o inimigo, o que ele faz? Sai correndo e vai lá guerrear com o inimigo? Não. Ele é um sentinela. Estais, pois, firmes, resistindo ao diabo. Você quer ver uma característica da armadura de Deus? Ele faz uma analogia, o apóstolo Paulo, com a armadura de um soldado romano. Não existe nenhum item nessa armadura que proteja as costas do soldado. Subentende-se, é para que nós venhamos a entender que a batalha vai ser travada de frente. Atrás de você está aquele que luta por mim e por você. E mandou apenas que eu e você estivéssemos atentos, resistindo ao diabo, na posição para a qual nós fomos chamados, fomos comissionados. E o interessante nisso tudo, irmãos, a armadura de Deus é uma provisão especial do céu para o combate da igreja na terra. É para que você esteja revestido. Porque você pensa que você vai lutar contra quem? O diabo e os seus demônios estão organizados de uma maneira muito bem delineada, cada qual sabendo o que tem que fazer, cada qual com a sua função. E nós lemos. Olha aqui que nós acabamos de ler. Olha contra quem nós lutamos. Principados, a mais alta patente espiritual do inferno. Potestades, a segunda mais alta patente. Seu poder emana diretamente dos principados, ao qual eles são ligados. Eles dominam os ares.
sua região de habitação. E olha, é incrível, eles infestam os ares. É como se eles estivessem gravitando em volta das nações, usando todo o seu poder opressivo, todo o seu poder de destruição, de malignidade, sobre as nações como um todo. Domínios e tronos são patentes espirituais subordinadas às potestades, pronta para agir em seu serviço. E aí vem os príncipes das trevas desse século, ou também pode ser